Agora faltam 12 minutos para as 3 horas da tarde. Nós estamos de volta aqui com Conexão Futura na tela do seu canal Futura e também na internet no nosso site futura.org.br. E Caatinga é uma palavra de origem tupi-guarani que significa Mata Branca. É o único sistema ambiental exclusivamente brasileiro. Tem mais de 734 mil quilômetros quadrados, correspondendo aí a cerca de 10% do território nacional. E está presente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí e no norte de Minas Gerais. O livro Caatinga Selvagem, o legado de um projeto de desenvolvimento para a conservação da fauna, registra com belas imagens a rica biodiversidade que existe no semiárido nordestino. O trabalho registra também o monitoramento realizado pelo Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco. O livro tem textos de Sérgio Adeodato e fotografias de André Pessoa, com quem a gente conversa agora, direto do município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Tudo bem, André? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, boa tarde, é um prazer falar com os ouvintes da Futura. Prazer é nosso em conversar com você. Quero que você comece explicando, então, para quem está aí acompanhando o Conexão, de onde surgiu a ideia desse projeto, André. Enquanto você fala, a gente vai rodar umas imagens, umas fotos do livro. Esse projeto é o resultado de 2 décadas de documentação da Caatinga, o homem, o sertanejo, a fauna e a flora, além do seu patrimônio cultural. Durante esses 20 anos eu percorri a maioria dos estados do Nordeste, documentando a rica biodiversidade dessa região, que sempre foi considerado o patinho feio da natureza brasileira. E conforme a ciência começou a pesquisar, os pesquisadores começaram a adentrar nas caatingas para se dedicar a fundo a entender esse bioma, as novidades começaram a aparecer de forma positiva, ou seja, hoje a gente sabe que a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, extremamente rico e com a biodiversidade ainda desconhecida. E esse projeto do Semafauna em Petrolina é uma coisa inédita para toda a região Nordeste, porque se transformou num órgão de referência para toda a questão biológica do bioma Caatinga, principalmente na área da fauna, onde eles são especializados. Então, além de todo o trabalho de resgate, de monitoramento da fauna nas obras da integração do Rio São Francisco, eles hoje se transformaram numa referência em todo o Nordeste, nesta questão de conservação, de políticas para a proteção, desenvolvimento e o conhecimento da fauna da Caatinga. André, ao longo de quanto tempo você acompanhou a fauna, então, dessa região do semiárido para conseguir registrar tantas belas fotos como a gente está acompanhando aqui? Para realizar o projeto, a gente ficou 2 anos acompanhando os pesquisadores do Semafauna. Conforme eles faziam as expedições de campo, a gente tentava acompanhar, uma época com o pessoal de aves, outra época com mamíferos, répteis, invertebrados, e assim foi. Mas esse livro também é resultado desse meu acervo de 2 décadas documentando aqui na Caatinga, porque é muito difícil você elaborar um projeto e conseguir resolver ele, digamos, fotograficamente, imageticamente, em apenas 2 anos, em algumas missões específicas ali. Então a gente usa todo esse material que foi colhido junto com os pesquisadores, com a análise deles, com os dados deles, mas também tem alguma coisa do meu acervo desse tempo de documentação aqui na Caatinga. E junto às imagens tem textos também do jornalista Sérgio Adeodato que acompanham o livro, né? A gente fez questão de convidar um jornalista especializado na temática socioambiental, né? O Sérgio Adeodato tem 30 anos de profissão, hoje é considerado um dos jornalistas mais especializados nessa temática socioambiental, cultural, e o Sérgio soube traduzir todo o conhecimento dos pesquisadores, dos cientistas, que é uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais profissional, traduzindo isso para um público mais acessível, numa linguagem mais solta, mais dinâmica, mais parecida com a reportagem, que não é tão cansativo. Esse foi o objetivo de trazer o Sérgio, para que a gente pudesse transmitir as informações científicas com a linguagem acessível.
André, você acompanha a Caatinga já há algum tempo, você também falou que o projeto está relacionado aí às obras de transposição do Rio São Francisco. Que mudanças você percebe ou você tem percebido aí ao longo desse tempo em relação a essa região principalmente? As mudanças são muitas, né? Por exemplo, quando eu cheguei na Caatinga em 1993, por exemplo, basicamente a minha pauta era cobrir seca, subdesenvolvimento, atraso, miséria. Hoje a gente percebe que no Nordeste a miséria diminuiu bastante, as pessoas já têm o que comer, pelo menos, por exemplo, na seca do ano passado o problema era as criações, quem tinha criação e não ia conseguir alimentar. Então, outro exemplo é a infraestrutura que essa região ganhou, que é o fruto natural do desenvolvimento, né? Agora mesmo eu estou falando com vocês para o Brasil inteiro, ao lado de um portão do Parque Nacional Serra da Capivara, que é patrimônio cultural da humanidade. Quando eu cheguei aqui no Piauí, você não tinha telefone, você não tinha energia, a água era muito difícil. Isso mudou bastante. Agora, o que está também causando uma revolução é a chegada das instituições de ensino, principalmente de nível superior, como a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que quando ela chega no semiárido, no Nordeste, uma região muito carente, que as pessoas tinham que viajar na maioria das vezes para as grandes capitais para estudar, ela traz também profissionais habilitados, competentes, com mestrado, com doutorado, e isso se integra a toda a região, se colhe uma informação muito mais precisa, muito mais dinâmica, muito mais científica, e a gente vai desmistificando rótulos, padrões, e vai mostrando que a região é extremamente positiva, produtiva, poderosa, só precisa ter os seus recursos naturais respeitados. Por exemplo, o mateiro que trabalhou com a gente nesse livro é um homem que detém o conhecimento das tradições orais, né, das suas famílias, dos indígenas. Então esse homem precisa ser valorizado para entender que não adianta desmatar. Quanto mais você desmata, menos chuvas você tem. E isso tudo eu acho que a ciência está ajudando a esclarecer. Então, de certa forma, o que você está relatando é que agora, a partir da superação aí, desse cumprimento de necessidades básicas, a gente pode estar revelando agora os potenciais verdadeiros, aí um redescobrimento, a gente pode dizer, de certa forma, da região do semiárido? Eu acho que sim, uma própria valorização dessa região, né? O que antes era visto só como uma terra de chão rachado, hoje é visto como um bioma exclusivamente brasileiro. A gente tem a onça-pintada aqui na Serra da Capivara, um dos últimos refúgios desse animal no Nordeste brasileiro. Quer dizer, quem imagina que na Caatinga brasileira existiam onças, e a onça-pintada, que é o topo de cadeia alimentar, né? Você tem a onça vermelha também. Esse projeto do Semafauna em Petrolina, de certa forma, ele tem um poder de educação, um poder de irradiar a cultura da conservação, da valorização do conhecimento muito grande, porque ele está ali em Petrolina, que fica muito próximo dos estados da Bahia, do Piauí, da Paraíba, do Ceará, quer dizer, é um entroncamento muito importante no coração do Nordeste brasileiro, gerando emprego, gerando renda, centenas de famílias, biólogos do Brasil inteiro, os que se formam na região também trabalhando naquele projeto. Então, esse livro, de certa forma, ele traduz um pouco isso. Que se você vai em busca do conhecimento, você realmente descobre que a Caatinga é bem mais rica do que a gente costuma ver nos livros. Muito bem. André Pessoa, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por essa entrevista. Prazer foi meu. Boa tarde. Muito bem, na próxima entrada então do Conexão Futura a gente fala sobre o calendário escolar, pois estamos aí no período das férias, mas também essa é uma época fundamental para organizar as atividades do ano, então não perca essa discussão. Desde já mande sua pergunta para a gente para o Facebook do Canal Futura, para o Twitter, tem um telefone também, os contatos estão todos aí na sua tela, a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até já!